católico, e para aqueles que não conhecem a história, tanto os credos quanto as confissões e tudo que existe na história da igreja, eles tinham alguns propósitos básicos. E os propósitos eram, em especial, combater os ensinamentos errados. Então, era muito comum que alguns ensinos se difundissem no meio da igreja, que distorciam a figura do pai, a figura do filho, em especial a figura do filho. Alguns tratavam Deus Pai como o Deus do Antigo Testamento como sendo ruim, e o Deus do Novo Testamento como sendo bom, né? Alguns tratavam Jesus como sendo não o Filho de Deus, não vindo em carne, né? Então, as distorções na história da igreja, elas foram combatidas pelos credos, pelos concílios, pelas confissões. Então, eles são importantes para nos trazer à memória aquilo que é fundamental nas Escrituras. E quando nós celebramos a Reforma, nós não estamos celebrando a ruptura do movimento, nós não estamos celebrando os homens, nós estamos celebrando o retorno à palavra de Deus, o retorno àquilo que é fundamental, né? E o Senhor deixou escrito, dito, ensinado pelos discípulos, e pediu que alguns escrevessem sobre uma prática, que era a prática da comunhão, né, do partir do pão, da celebração de um momento chamado de ceia, né? E o objetivo também da ceia é manter a igreja atenta às questões fundamentais da obra de Jesus Cristo. O pão e o cálice, eles apontam para a obra de Jesus Cristo ao nosso favor. Por isso, nós celebramos, aqui na nossa igreja, costume bimestralmente, algumas igrejas com mais frequência, outras com menos frequência, mas a ideia é que nós, quando nos reunimos para celebrar, que nós então venhamos a permitir que o Senhor fale no nosso coração, na nossa mente, e nos traga à memória as questões fundamentais da fé cristã. Lá em 1 Coríntios 11, como vocês conhecem, vamos abrir lá, 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11. Vamos ver a partir do verso 23. É de conhecimento dos historiadores e das pessoas da época que a igreja ela se reunia para comer mesmo, né? Comidas normais, né? Mas juntamente a essas reuniões, eles tinham um tempo para celebrar essa obra magnífica de Jesus. E era também muito comum que as pessoas usassem esses momentos de maneira assim inadequadas, né? Eles usavam até, se você ler os versículos anteriores, eles acabavam indo para a igreja para comer, outros para se embebedar. Então eles não usavam aquele momento de maneira oportuna. Eu acho que isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, no momento de culto, quando nós estamos envolvidos com as questões do Senhor, é importante que nós façamos a devida aplicação para aquele momento de uma maneira reverente, né? De uma maneira sincera, de uma maneira íntegra, para que o Senhor realmente fale aos nossos corações. Então, o desafio inicial é que a gente mantenha os nossos olhos atentos. No verso 23, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vou chamar os diáconos aqui à frente. Hoje nós estamos em número exato, né, dos diáconos. Essa é outra questão que nós muitas vezes, abrindo um pequeno parênteses, né, a gente usa os diáconos aqui como aqueles que servem, aqueles que auxiliam. Há uma orientação ali em Atos 6, não dando nome necessariamente de ofício diaconal,
mas era importante que você escolhesse homens e mulheres da igreja que pudessem fazer um papel de serviço mais específico, mais dedicado. Mas a diaconia, ela é algo pertinente à vida de todos os cristãos, né? Todos os cristãos são chamados à diaconia. Diaconia, na verdade, é uma palavra que dá a ideia de serviço, né? de dedicação. Então todos nós somos diáconos no sentido de serviço, e alguns são escolhidos pela igreja para exercer essa função de maneira mais efetiva, né? Então eu queria que você, nesse instante, pensasse comigo. Hoje nós vamos fazer sem música, tá? Pensasse comigo sobre... O Antônio fez uma pergunta hoje de manhã aqui no nosso estudo, né? O que de fato é ser cristão, o que é fato de viver a vida de fé, o que de fato é experimentar essa vida com Deus. Então, eu creio que muitos de nós temos conflitos constantes, quer seja conflitos mentais, no sentido de emocionais, de decisão, se eu vou por aqui ou vou por ali, minha família, meu trabalho, o compromisso com a igreja e tantas outras coisas. Independentemente desses conflitos, está diante de nós sempre uma decisão. Primeiro, a decisão de entregar nossa vida ao Senhor, para viver para Ele. Isso não pode ser imposto a ninguém. Essa decisão de entregar a vida ao Senhor é uma decisão que vem de uma experiência pessoal, intransferível e incomunicável. Eu posso falar para vocês do meu testemunho, vocês podem ficar empolgados, mas essa empolgação dura aquele instante de culto. Depois de um tempo, é a sua experiência com Deus que vale para você. Então é importante que você receba o Senhor, o chamado do Senhor, o convite do Senhor para essa experiência de transformação. Mas não somente aquele momento pontual, que eu digo assim, sou cristão. Mas essa experiência, ela pode se replicar na ideia de que eu tenho mais intimidade com Deus, eu busco um crescimento com Deus, e não simplesmente um Deus das frases feitas, das frases prontas, das experiências alheias, o Deus do culto, né? Mas um Deus da vida, um Deus que dá a vida, e um Deus que está conosco durante toda a nossa vida. Então que essa experiência aqui de celebração seja um resgate, um retorno para todos nós, de identificarmos as áreas das nossas vidas que ainda carecem de uma intervenção divina, para que nós possamos experimentar coisas inimagináveis, grandiosas, porque o nosso Deus é grande, né? Então, geralmente a gente faz aquele manualzinho, né, de quem pode participar, quem não pode. Então, basicamente, os discípulos participaram daquele momento. Então nós acreditamos que todos que são cristãos, que realmente entregaram a sua vida ao Senhor, fiquem à vontade para participar conosco. A gente sabe que algumas igrejas fazem de um jeito, outra de outro. Então participe conosco se você tem certeza da sua vida de fé, da sua vida, da sua salvação. Algumas igrejas põem o batismo como referencial, mas acredito que o fato de você ter entregue a sua vida ao Senhor é suficiente para você participar conosco deste momento, né? Eu vou pedir que Daniel ore ao Senhor, dando início então à nossa celebração. Senhor Deus, com amor e bondade, louvamos a Deus por esse dia, te agradecemos, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos feito, pelas maravilhas, ó Pai, no meio do povo de Deus. Amém. Gostaríamos, ó Deus, que o Senhor viesse abençoar a tua igreja agora, que possamos, ó Pai, fazer uma análise, Senhor Deus, nossa própria, Senhor Deus, sobre as coisas que fazemos, que pensamos, ó Pai, e que possamos viver uma vida, Senhor Deus, plena diante de Ti, Amém. Senhor Deus, Amém. de conduta, Senhor Deus, e possamos agradá-lo, Senhor, em todo momento pensar, Senhor Deus, primeiro em Te agradar. Amém. O Senhor possa estar nos abençoando agora, no nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. 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 Nós vamos distribuir então os elementos, o pão e o cálice, e você espere para participar conosco, tá bom? Todos vamos participar juntos. Pedrão, pode ir por aqui que está mais cheio. O casal do pão. Vamos cantar juntos aquela canção. Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em nós. Vamos lá, a capela? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu
respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Em mim, Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Não sei se tem algum professor lá embaixo, acho que não, né, Tonho? Então, acho que não deve ter ninguém. Podem vir à frente. Então, naqueles momentos anteriores à crucificação de Jesus, ele reuniu seus discípulos, ele quis ensinar um pouquinho da sua obra. Ele não somente ensinou a necessidade da sua morte, representada pelo pão, o sacrifício do seu corpo, mas o derramamento do seu sangue, fazendo referência aos rituais de sacrifícios que existiam no Antigo Testamento. E ele, com o seu sangue derramado, e esse cálice que nós temos em mãos, nós entendemos que o sacrifício dele foi definitivo e perfeito, sem necessidade de mais sacrifício. O sacrifício dele é suficiente, ele é substitutivo e ele nos dá a garantia da vida. E ele também ensinou uma lição de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos. Então, que nós venhamos a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Vamos todos então, naquela noite o Senhor tomou o pão, Ele deu graças, então nós te agradecemos, Senhor, por este elemento que simboliza o Teu corpo. Te agradecemos, Senhor, porque esta suave cerimônia ao nosso paladar nos remete a uma história de dor e sofrimento que hoje nos dá vida. Nós te agradecemos pelo Teu corpo entregue por nós. Vamos todos participar. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse cálice, ele simboliza a nova aliança, não mais no sangue de animais, mas no meu sangue. E ele disse que quando nós participamos disso, nós fazemos isso em memória dele, nós apontamos para a sua volta, para a sua obra grandiosa. Então nós te agradecemos, Pai, também pelo sangue derramado por nós, pelo sangue que nos limpa, que nos lava, pelo sangue puro, que nos dá hoje vida e vida em abundância. Vamos todos participar. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, as crianças podem descer para suas classes. Irmãos, enquanto as crianças descem, os pais vão levá-las. Nós temos hoje vamos iniciar, ao mesmo tempo que é uma série de estudos, ela não é necessariamente algo sequencial, tá? Então, nós vamos estudar, pautado nos ensinamentos da Reforma Protestante, aquilo que eles trouxeram à nossa mente, aquilo que
foi ensinado ou revivido pelos reformadores, mas que na verdade não era nada novo, era simplesmente um retorno àquilo que era essencial no Evangelho. Então a ideia é nós falarmos sobre pilares antigos para um novo tempo. Lembrando que a palavra de Deus, ela é sempre atual, ela permanece para sempre, não há nada que seja mais poderoso, mais eficaz, mais transformador do que a palavra de Deus. Então, os pilares, ao mesmo tempo que são antigos, os alicerces são sólidos, e eles têm aplicabilidade para toda a história da humanidade. Então, quando os pastores, os professores, os pais, todos aqueles que têm algum tipo de autoridade para ensinar, para instruir, quando eles dão algumas orientações, exortam, corrigem, né, eles estão trazendo, a ideia é trazer de volta as pessoas para olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Jesus, olhar para aquilo que é fundamental, voltar às questões que são fundamentais para a nossa vida com Deus, porque as metodologias, elas mudam na história. Nós podemos usar um estilo de culto, um estilo de música, toda essa metodologia, ela muda de tempos em tempos. Eu tenho até medo de falar uma coisa aqui, mas muito possivelmente, daqui uns 30 anos, o funk vai ser aceito como música eclesiástica. Por incrível que possa parecer, vai ser aceito, porque a metodologia muda, a percepção de pecado, ela muda, porque o ritmo em si ele não é nada, mas aquilo que é dito com o ritmo, aquilo que é feito. Então a gente sabe que muitas das coisas que existiam no passado, a gente é aquele exemplo bobo, né, que a gente usa, mas no seminário a gente fala muito disso. Antigamente só usava-se órgão assim, no culto, porque o piano era um instrumento usado em cabarés, então o piano era um instrumento do diabo. Então o que aconteceu? Com o passar do tempo, o piano se tornou santo e o teclado se tornou do diabo. Hoje o teclado, o piano, a guitarra, a bateria, tudo isso simplesmente a gente entende que são instrumentos. A forma com que eu uso-os é fundamental para determinar se é ou não é pecado aquela minha conduta. Então, nós não vamos nos apegar a detalhes de usos e costumes, nós não vamos nos apegar a detalhes estéticos, mas nós vamos voltar à questão fundamental, os pilares mesmo da fé. Só que, como o pastor Marcelo já fez a introdução na semana passada sobre a reforma protestante, ele já falou um pouquinho sobre os 5 solas, eles estão ali, sola fide, que é só a fé, sola gratia, só a graça, solos Christus, sola escritura e soli deo glória, são os fundamentos da declaração de Cambridge, que fala justamente sobre aquilo que é fundamental para a compreensão verdadeira do Evangelho que está nas Escrituras. Nós não vamos entrar também em definições teóricas. A ideia é nós pensarmos, apesar da introdução eu fazer alguma citaçãozinha, a ideia é nós pensarmos sobre como esses princípios, como esse alicerce serve para a nossa vida cotidiana, as decisões que nós tomamos no dia a dia. Questões óbvias, práticas. Hoje nós vamos estudar a vida de um homem das Escrituras e trazendo então a nossa realidade. Então, pode passar, Anthony. Só para relembrar para aqueles que não estão acostumados, o marco inicial da Reforma Protestante é 31 de outubro de 1517, onde Lutero ele analisa a situação da igreja, e ele tem a ideia de debater com os cardeais, com o Papa, ele faz críticas na época ao Papa, a conduta que eles estavam tendo, em especial a construção da capela lá, a Basílica de São Pedro, juntando recursos pela venda das indulgências, em especial para a construção lá da Basílica do Vaticano. Então eles estavam juntando dinheiro e eles vendiam o perdão dos pecados. Então Lutero começa a combater essas questões. Então o marco é 1517. Contudo, o ano de 1521, 18 de abril de 1521, foi o marco do rompimento. Porque a ideia de Lutero não era se separar da igreja, mas era promover um debate, uma discussão, como dito pelo pastor Marcelo na semana passada. Então, no ano de 1521, Lutero foi chamado
diante dos líderes da igreja para se retratar. Ele foi chamado para justamente dizer o seguinte: olha, retire aquilo que você disse e as punições serão menores ou sofrerá menos impacto na sua vida. Aí quando ele foi chamado, para aqueles que também não conhecem um pouco de história, o Sacro Império Romano-Germânico, liderado por Carlos V, ele era o poder político, religioso, envolvido com a igreja, que dominava todas as nações, ali, quase todas as nações da Europa. E na noite de 18 de abril de 1521, Lutero disse o seguinte: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixarei margem à dúvida, a não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada e com razões decisivas, não posso me retratar, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e nem quero retratar-me, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Uma das coisas mais importantes a trabalharmos neste mês é não somente a compreensão dos princípios fundamentais das Escrituras, mas essa aplicabilidade para as nossas decisões cotidianas. Um exemplo claro é o seguinte, pode passar, Antônio. Existe nas Escrituras o chamado para sermos luz em nosso tempo. Então, assim como homens e mulheres no século 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, foram homens e mulheres que refletiram a luz de Jesus no seu tempo, nós somos chamados para refletirmos a luz de Jesus nesse tempo. E não é refletir a luz gritando. Nós não fomos chamados para refletir o som, né? Tem muita igreja achando que ela precisa convencer as pessoas, mas o fato é que nós precisamos mostrar Jesus através da nossa vida. Um dos lemas da reforma foi: igreja reformada, sempre reformando, ou sempre se reformando, se a gente uma melhor tradução aí para o português. Então a ideia é o seguinte, que não era uma igreja que precisa tomar uma nova forma para agradar o mundo, mas é uma igreja que precisa constantemente olhar para dentro de si e perceber que nós nos desviamos rapidamente quando nós perdemos o foco. Quem aqui não pecou numa direção, amém por isso, mas muitos de nós já pecamos por perder, quando você está na rodovia assim, dirigindo, ou o celular, ou o som, ou porque vai olhar, conforme a Viviane diz, eu dirijo olhando para trás, né? Então se tem alguém atrás do meu carro, eu fico aqui assim no retrovisor, esqueço que a frente tem que olhar, é primeiro para frente, depois para trás, né? Então quando a gente perde de vista a frente, o alvo, rapidamente quando você olha, você está assim na pista, não está? Você não está, ultrapassou a faixa, quase entrou no acostamento. Por quê? Porque perdeu de vista o foco. A igreja reformada, que sempre se reforma, é aquela que traz de volta os olhos no alvo, né? Corrige aquilo que tem que se corrigir. Não é se reformar para agradar as pessoas, mas é reformar-se para voltar às Escrituras a tempo e fora de tempo, em todo o tempo. Nós precisamos voltar às Escrituras. E às vezes nós estamos tentando convencer as pessoas com os nossos argumentos. Eu tenho uma conversa com alguns irmãos da igreja, e tem alguns que... Hoje de manhã o Antônio propôs um debate e a gente falou um pouquinho disso. Será que é certo a gente ficar tentando convencer as pessoas a virem à igreja? Será que é certo a gente ficar impondo? Bom, pelas Escrituras é fundamental que nós tenhamos a autoridade de corrigir, né? Disciplinar, orientar, convidar. Você está errado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é normal. Mas nós não podemos violentar as pessoas. Violentar no sentido de constrangê-la para que elas façam isso por nós. Porque o nosso objetivo é fazermos discípulos. E fazer discípulo só se faz quando nós apontamos Jesus como a causa primeira. Nós somos chamados para sermos luz de Jesus. Refletir essa luz de Jesus.
para que essas pessoas tenham uma experiência com Deus de tal forma que seja uma alegria servi-lo junto nas nossas ações diárias. Mateus 5, pode passar, Antônio, diz assim, ó: vocês são a luz do mundo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Há um chamado claro nas Escrituras para que a igreja, os discípulos, sejam refletores da luz de Jesus. Nós não temos luz própria. Assim como uma estrela, assim como um astro, o único que tem luz própria ali é o próprio sol, né? Então, Jesus, ele é o sol da justiça, de quem nós refletimos a luz através dos atos de transformação que nós sofremos. Agora, cada um tem uma experiência com Deus. O importante é que tenha essa experiência com Deus, que tenha essa intimidade. Em todo o tempo, homens e mulheres foram encontrados fiéis. Eles são lembrados em toda a história, ou pelo menos na história da sua comunidade, como homens e mulheres que permaneceram fiéis diante dos desafios. Irmãos, eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu vou dizer, para vocês não acharem que é um apelo emocional e nenhuma exaltação da minha pessoa, mas são muitos anos vendo pessoas passando, eu falo por mim, imagino você também com as suas crises, são muitos anos olhando as pessoas passando pela minha vida, né, como pastor, observando a vida dessas pessoas e vendo 90% delas ir embora para lugar nenhum. Estava conversando com o pastor Zezinho na sexta-feira, queria que nós orássemos depois pela família da igreja, terceira igreja de Araras. O pastor Zezinho estava apoiando uma família, e o rapaz de 46 anos, um homem de 46 anos, tirou a sua própria vida na sexta-feira. Ele frequentava a nossa igreja lá em Araras. A pergunta que a gente faz como líder é o seguinte: qual é a nossa culpa nisso tudo? Irmãos, ser cristão dói. Ser cristão dói demais. Ser cristão fiel dói demais. Eu não estou dizendo que eu seja, mas estou dizendo que todos nós já tivemos experiências de tentarmos mostrar para as pessoas que elas precisam fazer tal coisa. E as pessoas viram as costas o tempo todo para Deus. Aliás, em 90% dos casos as pessoas viram as costas. Ou quando não viram, elas estão em outra direção, mas elas dão uma olhadinha para nós, para a gente achar que elas estão atentas às coisas de Deus, mas não estão. E a minha pergunta para você é o seguinte: você quer ser encontrado como? Se Cristo voltasse hoje, você quer ser encontrado como? Como aquele que realmente lutou, percorreu a carreira com perseverança, com fidelidade? Ou como aquele que simplesmente fez o mínimo possível? Irmãos, isso é um desafio muito sério que nós precisamos fazer para nós mesmos, como líderes. Quando nós, por exemplo, rejeitamos aqui de púlpito alguns ensinamentos, quando nós criticamos determinada postura do meio gospel, do meio cristão, nós não estamos fazendo por despeito, porque a nossa igreja tem 100 pessoas, 120 pessoas, hoje no culto deve ter umas 70 pessoas. Nós não estamos fazendo por despeito. Nós estamos fazendo porque nós queremos ser contados com aqueles que foram fiéis na sua caminhada, foram fiéis na sua postura. A gente não quer glória e elogio pelas palavras pregadas. Eles vêm como um alívio, sim. Pastor, obrigado pela palavra pregada. Legal, ótimo isso. Mas assim, o que a gente quer é que você seja fiel. O que a gente foi chamado para fazer como cristão é que você seja fiel. É mostrar para vocês, pela nossa vida, que é possível ser fiel. É mostrar para vocês aquele que foi o mais fiel e o único verdadeiramente santo e puro, que é Jesus. O convite para você nesse mês é refletir sobre esses princípios. Refletir sobre aquilo que de fato tem importância e relevância na vida. Vou convidar você para abrir em Hebreus capítulo 11, e hoje de manhã também o Antônio resolveu pregar em Hebreus 11, então aqueles que estavam
estavam de manhã, eu já avisei antecipadamente para não achar que eu copiei o Antônio, né? Mas Hebreus 11. Hebreus 11, inicialmente nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos e depois vamos para o versículo 8, tá? Mas mais para frente. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Irmãos, a fé é a certeza não filosófica, nem científica, mas simplesmente a certeza. Desde o crescimento da ciência, antigamente a filosofia e hoje a ciência, a fé, ela vem perdendo espaço como base do conhecimento. Então, quando você diz o seguinte, isso não é lógico, isso é um conhecimento filosófico, né, uma verdade filosófica, e aí você cai no campo da ciência, porque você não pode provar, então aquilo que não é provável, né, não é a verdade. Então, se algo pode ser provado, é uma verdade científica. Se algo, a lógica é uma das formas, um dos ramos da filosofia que nos ajuda a entender a busca pela verdade. Agora, a fé é uma ferramenta, há muito tempo, a mais antiga ferramenta para a busca da verdade. Só que, hoje, nós acreditamos mais na ciência, mais na filosofia, do que exercemos a nossa fé. Veja assim, pela fé, nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e isso não tem nada a ver com as coisas visíveis. Sabe o que isso quer dizer? Que é possível ter certeza de alguma coisa, mesmo que não se prove isso cientificamente e pela lógica humana. É isso que a palavra está dizendo. Mesmo que a ciência diga não, mesmo que a filosofia diz isso é ilógico ou impossível, ainda assim é possível crer. Pela fé, nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Queridos, a ciência é maravilhosa, a filosofia é uma ferramenta fantástica, mas nós não podemos depositar nem na ciência e nem na filosofia a nossa experiência com Deus. Elas são simplesmente ferramentas que nos ajudam a entender a mente do povo. A ciência nos ajuda a entender aquilo que é bom para o nosso convívio. Então, por exemplo, a medicina é muito importante, as questões tecnológicas são muito importantes, mas ainda assim elas não explicam coisas que estão no mundo e que só são compreendidas pela fé. O fato é que nem sempre foi assim. A fé era algo difícil de se entender, mas mais real do que as pessoas podiam explicar. As pessoas viviam e se moviam a partir da confiança na existência de Deus, na certeza que as palavras de Deus se cumpririam e que seriam sustentadas por Deus em sua caminhada, porque criam que Deus era fiel e sempre será fiel. Vejam, a fé era baseada na confiança na fidelidade de Deus. A fé, ela só existe verdadeiramente quando nós cremos na fidelidade daquele que nos formou. Veja só, quando a gente pensa em fé, a fé não é uma capacidade pessoal. A fé não é uma capacidade pessoal. Tipo assim, eu sou o cara da fé. A fé não é uma capacidade pessoal, porque nós somos formados por Deus inteiramente. Aquele versículo lá que diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Há uma discussão para entender se o dom de Deus é a graça ou o dom de Deus é a fé. O fato é que o dom de Deus é tudo isso, porque Ele nos formou com a vida, Ele nos deu, Ele nos formou. Então tudo vem dEle, logo tudo é dom de Deus. Então Ele nos capacitou com a capacidade de crer. Ele nos deu essa capacidade de crer. A fé não é algo pessoal, não é algo que nós tenhamos porque somos bons, mas essa capacidade de crer nos foi dada por Deus. Segunda coisa, viver pela fé não é arriscar de maneira insana. Tem muita gente que diz o seguinte, não, agora eu vou viver pela fé.
e larga tudo sem planejamento. Onde nós vemos isso na Bíblia? Nós vemos, por exemplo, Neemias, um homem de fé, que ele foi chamado por Deus, ele respondeu ao chamado pela fé, mas ele parou diante do seu desafio, analisou, projetou, organizou, inspirado por Deus, porque a fé não prescinde do planejamento. Por exemplo, Deus está me chamando, vou abandonar meu emprego, vou abandonar tudo, isso pode ser qualquer coisa, insanidade, mas não fé. A fé, ela vem aliada à certeza de que Deus vai conduzir o caminho, sem que eu necessariamente tenha que tomar decisões impulsivas. A fé nos leva a priorizar as coisas de Deus, a viver para Ele, e se necessário for, fazer mudanças para melhor servi-lo, mas de maneira orientada por Deus, com sabedoria. Terceira coisa, a fé não é um poder para manipularmos o Senhor. Talvez aí seja o grande dilema da igreja da atualidade. Se você tiver fé, Deus vai te dar. Isso não existe. É lógico que quando nós temos fé, nós oramos segundo a vontade de Deus. E se nós oramos segundo a vontade de Deus, lógico que Ele vai nos fazer. É lógico. Quando nós oramos segundo a vontade dEle, Ele nos dá. Agora, não significa que se eu orar contra a vontade de Deus, Ele vai nos dar simplesmente porque eu tenho o poder de manipulá-lo. A fé, irmãos, é a base, pode passar, Antônio, a base da vida e do conhecimento de Deus. Guarde isso. A fé é a base da vida e do conhecimento de Deus. Em Hebreus 1, nós vimos que pela fé, nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, a ciência e os cientistas buscam pistas para entender a origem do universo, as causas e as condições. Mas pela fé, nós já cremos que, independentemente dos eventos que aconteceram durante a história, se Deus usou de uma forma, eu imagino Deus construindo o universo como um artista, fazendo a sua obra, sem que nós entendamos o processo pelo qual aconteceu. A ciência busca entender isso, e ela tem identificado coisas que a Bíblia não diz, porque a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não quer provar para você que a evolução é verdade ou não é verdade. A Bíblia não quer provar para você se houve uma evolução das espécies, se não houve, se houve dinossauros, se não houve. A Bíblia não tem interesse nenhum nisso. A única coisa que a Bíblia tem interesse é em mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. De uma forma ou de outra, Ele criou o universo. E só é possível crer nisso pela fé, por uma vida de entrega à fidelidade de Deus. A expressão, por exemplo, pode passar, André. O justo viverá pela fé, que foi citada lá em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38, pode ser entendida plenamente a partir de uma visão mais ampla, tanto de passado, de presente, quanto de futuro, e de eventos que se sucedem e que estão interligados. Explico-me, pode passar. O justo é declarado justo pela graça de Deus e pela fé em Deus em sua fidelidade. Veja só, primeiramente, o justo vive pela fé, mas ele é declarado justo pelo próprio Deus, ação de Deus. O justo passou da morte para a vida, viveu pela fé em Deus. Então, a gente pode entender essa passagem da seguinte forma: o justo passará a ter vida verdadeiramente pela fé, não é pelas suas obras. E outra coisa, o justo vive sua fé a partir de sua fidelidade ao Deus fiel. Então, primeiramente, Deus planejou do início de todas as coisas que nós fôssemos santos, irrepreensíveis, que vivêssemos pela fé, e aí nós somos declarados justos, é o conceito de justificação, não porque nós somos bons. A ideia é o seguinte: imagine que nós estejamos diante de um tribunal, e nós tenhamos uma culpa, e aí vem o juiz e diz o seguinte: não, eu declaro você justo. Ou seja, apesar da nossa culpa, Ele assume em Jesus a culpa por nós e nos declara justos. Nós éramos dignos de punição, mas não somos punidos. Então, nós somos justificados por Deus, nós passamos da morte para a vida pela fé em Deus, e também nós então passamos a viver pela fé através da nossa fidelidade. Quer um exemplo disso? Um homem espetacular, e aí nós vamos para a terceira parte do nosso estudo, que é o encerramento. Hebreus capítulo 11, versos 8 a 19, conta a história de Abraão. Abraão é um exemplo de uma pessoa que compreendeu essa estrutura toda,
e se esforçou para compreender. Ele precisava experimentar Deus. Ele precisava mais do que viver uma vida nos pensamentos abstratos de Deus. Ele precisava experimentar Deus. E olha o que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Primeira coisa que nós aprendemos com Abraão, pode passar, André? É que ele respondeu ao chamado pela fé. Como nós respondemos ao chamado pela fé? Pode acender para mim aqui, Marildo, a 4, acho que já está escuro o suficiente. Como nós respondemos ao chamado pela fé? Nós acreditamos que Deus está nos conduzindo e que Ele será fiel durante a nossa vida. Então Abraão, ele tinha confiança em Deus. Deus tinha um plano especial para a vida dele. Ele foi chamado para percorrer uma jornada de obediência à voz de Deus. Toda a sua vida, até aquele momento, sofreria uma grande transformação. Ele sairia do conforto da sua terra para seguir em direção a uma terra desconhecida. Mas em obediência, ele entendeu que a vontade de Deus seria a sua melhor escolha. A decisão de Abraão nos serve de exemplo em duas circunstâncias. Primeiramente, a jornada de fé de Abraão prefigura a jornada de cada um de nós no que tange a nossa decisão de seguirmos a Jesus, de crer nele, entendendo que ele é o melhor caminho. Então Abraão, ele dá uma ideia para nós de que como é responder ao chamado para a salvação. Quando nós tomamos essa decisão, ou quando nós somos confrontados pelo Evangelho, nós não sabemos completamente os detalhes de como vai ser. É diferente, né, do Arthur, por exemplo, que ele e a Tati, eles vão viajar, e aí a empresa vai falar o seguinte: olha, você vai para lá, você vai ganhar tal, você vai morar assim, o seu plano é de tanto tempo, não é isso? É assim que você tem que fazer, para você tomar uma decisão profissional. Então você sabe todos os detalhes. Quando nós somos chamados para a vida com Deus, nós não sabemos de todos os detalhes, mas nós sabemos do que é fundamental. Ser discípulo de quem sofreu é aprender a carregar a sua própria cruz, sabendo que Ele estará conosco na nossa jornada. Isso a gente sabe. Agora, alguns vão ser missionários na África, outros vão ser cristãos autênticos na sua comunidade, exercendo o seu ministério de uma maneira mais, entre aspas, tranquila. Outros vão ser missionários na Europa. A gente acha que na Europa é fácil de trabalhar, mas não é necessariamente assim. Outros vão ser assim, outros vão ser assado. A gente não sabe os desdobramentos do nosso chamado. O fato é que nós precisamos entender que a vida cristã, ela está intimamente ligada a uma resposta de fé. Resposta a partir da confiança na fidelidade de Deus. Em segundo lugar, a vida de Abraão, nós podemos fazer uma referência a decisões vocacionais, então, como nós estávamos vendo, que nós precisamos tomar em nossa caminhada. Irmãos, eu falo para vocês há 3 semanas sobre isso. Eu queria que você prestasse bastante atenção em mim. Poucos, isso não é bronca não, tá? Isso é só um alerta. Poucos aqui, pouquíssimos, conhecem a sua vocação. Poucos estão exercendo a sua vocação. Irmãos, no meio do povo de Deus, há sempre pessoas chamadas para diversos trabalhos. E para a gente aprender a entender a nossa vocação, a gente precisa fazer tudo o que está ao nosso alcance. Tudo. Servir. Aí você vai chegar lá com 40 anos de vida cristã, você fala assim: eu não sei, até hoje eu não sei qual é a minha vocação. Mas você serviu? Servi. Amém por isso. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Amém por isso. Você foi um servo fiel. A sua vocação é ser um diácono na comunidade local. Amém por isso. Mas sirva. Faça tudo que está ao seu alcance. Me preocupa, irmãos, profundamente, que nós não tenhamos pessoas respondendo ao chamado para atividades mais direcionadas, mais específicas. Me preocupa porque Deus está falando, Deus está chamando, Deus está levantando pessoas. Eu quero saber onde estão os vocacionados. Onde estão os vocacionados? Ou a gente está ainda debatendo sobre isso, sobre aquilo, estamos esquecendo que a nossa primeira pergunta para Deus é o seguinte:
Senhor, o Senhor me chamou, eu respondi ao teu chamado, e agora eu quero que o Senhor, o chamado para a salvação, eu quero que o Senhor me indique qual é o meu papel no corpo de Cristo. Mesmo que seja, a gente acha que uma vocação, ela é uma vocação para toda a vida. Na vida da maioria das pessoas, essa vocação, ela toma novos contornos. Uma pessoa, ela pode exercer uma função durante 2, 3, 4 anos, e de repente Deus mudar-o completamente. Veja o pastor Kenneth como exemplo. Ele foi usado por Deus como médico na África durante 20 anos. Ele fez mais de 1000 partos, sem nenhuma estrutura. Mas de repente Deus mudou a missão dele, e ele começou a exercer lá na África, em Costa do Marfim, a função de professor de escola teológica. Professor de escola teológica. Então ele começou a capacitar esses líderes capazes. Em 2004, entre 2004 e 2006, ele veio para o Brasil e veio trabalhar aqui em Campinas para ajudar na formação de líderes. E às vezes quando ele vai para os Estados Unidos, eu recebia o boletinho lá do Conselho Regional de Medicina, e eu falava assim: e aí, Kenneth, é para pagar ou não? Ele falou: não vou pagar mais. Eu falava assim: mas vai jogar o curso de medicina fora? Ele falou assim: a minha missão como médico já acabou. Ele simplesmente parou, ele não é mais médico. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a vocação dele tomou um novo contorno. Qual é a sua vocação hoje? O que Deus espera de você hoje? Abraão respondeu pela fé, não somente ao chamado para essa jornada, mas para exercer a sua função como pai de uma grande nação. Ele inspirou essas pessoas. Somente pela fé que nos foi dada por Deus, somos salvos, capacitados e podemos responder ao chamado, tanto para a salvação, quanto para exercermos a nossa vocação. E entenda, não é nada nosso. Não somos nós que respondemos pela nossa força, porque o único recurso que nós temos para responder é a fé. E quem nos deu a fé? Deus. É aquela coisa, né? Papai, quero te comprar um presente, né? A criancinha vem lá com 5, 6 anos e fala: papai, quero te comprar um presente. Aí você fala: o que você vai comprar? É surpresa. Aí você dá o dinheiro para a criança vai lá, compra o presente e te presenteia. Mas quem deu o presente para você de fato? Financeiramente foi você mesmo. Certo? Então, de fato, não é a criança que tem a capacidade de dar o presente. Não somos nós que temos a capacidade de responder a Deus. É Ele que nos capacita a responder a Ele. A pergunta é o seguinte: temos respondido às nossas vocações? Entendemos as nossas vocações? Segunda coisa, Abraão peregrinou pela fé à espera da herança. Olha o que diz os versos 9 e 10. Diz assim: pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Irmãos, nós falamos no grupo de estudo nas últimas 2 semanas. O conceito de peregrinação, ele é tão importante para nós, presta atenção, é tão importante para nós, que ao entendermos o conceito profundamente, e vivermos como peregrinos, o fardo que está nas nossas costas, ele diminui sensivelmente. Sabe aquela ideia seguinte? Você não precisa conhecer todos os países do mundo, você não precisa morar num condomínio fechado, é possível? Corra atrás, conquiste. Mas as pessoas hoje estão em depressão, entristecidas, tirando as suas próprias vidas, porque a percepção que elas têm de mundo é o seguinte: a minha vida está passando e eu não construí nada. Essa é a percepção que as pessoas têm. Homens estão se sentindo fracassados, porque não conseguiram construir enquanto outros construíram. Mulheres estão se sentindo deprimidas, porque as suas vidas só trabalho, só trabalho, só trabalho e nenhuma recompensa. Irmãos, a vida é assim mesmo. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas o conceito de peregrinação nos dá a ideia de que nós estamos buscando um condomínio celestial. Nós estamos buscando uma herança incorruptível. E nós estamos de passagem neste mundo. Nós estamos
como forasteiros, como peregrinos passando. A peregrinação de Abraão, ao sair da sua terra e rumar à terra prometida, ele nunca chegou na terra prometida, fisicamente. Ele nunca chegou. Os seus descendentes chegaram, mas ele não chegou. Mas a ideia é que talvez nós não alcancemos determinadas promessas hoje, mas a carreira de um peregrino, ela se efetiva no final. Então, tira aquela necessidade de alcançar coisas que os nossos conhecidos alcançaram. A gente simplesmente tem que alcançar aquilo que Deus nos permitiu alcançar, trabalhar com afinco, lutar com tudo que nós temos, mas precisamos entender que Abraão, ele vivia como peregrino, ele largou a sua casa, ele rumou sem saber para onde estava indo, mas ele sabia que pela fidelidade de Deus, um dia ele encontraria a presença real, transformadora e totalmente gloriosa do próprio Deus. Nós somos peregrinos porque nos tornamos habitantes de uma nova cidade, não feita por mãos humanas, mas feita, como diz o texto, por um arquiteto que é o próprio Deus. A cidade representa o local de convívio, e a Nova Jerusalém é a cidade de Deus, onde os homens habitarão com Ele em paz, na presença do seu Criador. Eu não sei se você se encanta, talvez aqui alguns gostam de arquitetura, a Rebeca não está aqui, mas ela, como arquiteta, ela deve fazer alguns projetos. Eu tenho aqui no meu celular, um projeto de uma casa num condomínio. É linda, mas linda casa. Mas ela é lixo, diante do céu que nos está reservado. Irmãos, pela fé, é possível peregrinar neste mundo, sem ter todas as experiências que as pessoas tiveram. Mas é possível encontrar paz na nossa experiência com Deus, na nossa confiança na fidelidade de Deus. Nossa peregrinação, ela ocorre pela fé. Ou seja, pautada na confiança de que Deus, o Deus a quem nós servimos, é fiel. Sendo assim, nós vivemos em fidelidade, porque cremos que Deus é fiel e que a herança é real. Terceira coisa, versos 11 e 12. Diz assim: pela fé, Abraão e a própria esposa dele, Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Veja, ele recebeu a promessa de Deus pela fé. Ele seria pai de uma grande nação, e ele daria a Abraão um filho ainda na sua velhice. Apesar da sua velhice e da esterilidade de Sara, muito possivelmente, porque já tinha passado da menopausa e não podia mais engravidar. E aqui eu gostaria de dar destaque a algo que é muito comum entre nós. Abraão e Sara sabiam que o Deus que os havia chamado é o Deus que os ajudava na sua peregrinação. Era o Deus capaz de fazer coisas inimagináveis. Eles sabiam disso. Abraão sabia, Sara sabia, assim como nós sabemos. E Deus prometeu que lhes daria um filho, mesmo na sua velhice. Agora, inicialmente, quando nós recebemos uma orientação de Deus, e ela não parece muito lógica, científica e provável, Marlene contou um testemunho aí recentemente, de uma pessoa que engravidou, falou comigo essa semana, uma pessoa que engravidou quando todo mundo, a ciência disse, não dá mais para engravidar, já era. A pessoa me aparece grávida. Glória a Deus por isso, porque o Deus não é o Deus limitado à ciência. A ciência e a filosofia estão debaixo do poder de Deus. Então nós precisamos entender isso. Agora, num primeiro momento, nós ficamos naquela dúvida, é aquela coisa assim, acredito ou não acredito, acredito ou não acredito. Mas Sara e Abraão, eles decidiram fazer uma coisa. Não, eu sei que Deus é poderoso para fazer tudo, mas engravidar não vai dar não, velhinho já não dá mais, ele não levanta mais nada ali, não resolve nada, o velhinho está impotente, a velhinha não consegue engravidar, Senhor, vamos fazer uma coisa, fazer um esforço, nós vamos dar um jeito de fazer esse velhinho funcionar, engravidar aquela mocinha ali que é a nossa empregada, a gente resolve o problema, e ele tem um descendente, está tudo certo. Então é como se eles estivessem dizendo para Deus, o Senhor é todo poderoso, mas nem o Senhor consegue fazer isso aqui funcionar. É mais ou menos isso que eles estavam fazendo.
Então o que eles fizeram? Tomaram as rédeas da situação, mesmo crendo no poder soberano de Deus, mesmo crendo na fidelidade de Deus. E irmãos, isso acontece conosco o tempo todo. Apesar de nós crermos nele, parece que todos nós temos os nossos limites de confiança. Nós não cremos plenamente nos planos de Deus. Nós muitas vezes ficamos travados por causa da lógica, por causa da ciência. Muitas vezes, nós ficamos muito confiantes ou desconfiados pela nossa percepção de mundo. Agora presta atenção, a fé é a base da vida e do conhecimento de Deus que nos ajuda a enxergar aquilo que é impossível para nós compreendermos pela razão. A fé nos ajuda a enxergar aquilo que é impossível enxergar pela razão. Viver pela fé é justamente esperar contra a esperança. Romanos 4:8, Paulo diz isso sobre a vida de Abraão. E a promessa se cumpriu. Sara concebeu e deu à luz um filho, o filho da promessa, Isaque. Assim como Maria, ainda virgem, concebeu e trouxe à luz o Salvador. Nosso Deus é especialista em intervir em situações aparentemente impossíveis, mas só é possível enxergarmos essas verdades espirituais nas promessas de Deus pela fé, crendo verdadeiramente em Deus, tanto em tempo de alegria, quanto em tempo de abundância, quanto em tempo de escassez, quanto em tempo de tribulação. Irmãos, nós precisamos aprender a enxergar que Deus é fiel para cumprir os seus planos nas nossas vidas, mesmo que tudo pareça dizer o contrário. Nós precisamos voltar a acreditar, e a fé que Ele nos deu, ela precisa ser exercitada, desenvolvendo a nossa salvação, a partir da confiança e de uma fidelidade a Ele, acima de todas as coisas. Irmãos, ele recebeu, ele foi infiel. Hoje de manhã nós falamos isso. Como é possível para um cara que respondeu ao chamado, ele largou tudo a sua vida, chegou em determinado momento, ele temeu, simplesmente porque ele é homem, como eu e você, mulher, seres humanos, nós somos falhos, mas Deus permanece fiel. O que Ele falou, Ele não volta atrás, porque Ele cumpre as promessas que Ele faz. Agora, eu sinto que é preciso que nós recuperemos essa vida diária de confiança nos planos dEle. Nas pequenas coisas. Pensa, essa semana, por exemplo, como que vai ser a sua semana? O meu mês, eu não vou tomar um Rivotril, porque senão eu vou falar tudo contrário ao que eu estou falando para vocês, né? Mas, essa semana, eu fiquei pensando no mês de outubro. O mês de outubro, para mim, já acabou. Hoje é dia 1. E está totalmente comprometido o mês de outubro. Todos os finais de semana comprometido. Todas as semanas, está tudo travado. Agora, é possível que no seu trabalho você esteja estressado, passando sofrimento porque não sabe se vai ser mandado embora, ou foi mandado embora. O mês de outubro talvez esteja para você um mês das bruxas, literalmente. Agora, em tudo isso que a gente está vendo, será que é possível hoje nós lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade? Para que Ele permita que a gente viva cada dia desse mês, com confiança de que Ele vai cumprir os seus planos para nós, a seu tempo. Será que é possível hoje a gente fazer isso? Irmãos, isso é bom para nós. É bom para nós. Quarta coisa, versos 13 e 16. São só 5, tá? A gente já está na parte final. Diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma nova cidade. Veja só, nos versos anteriores, ele fala de Isaque, de Jacó, que são seu filho, seu neto, e até os dias de hoje, se você conversar com um judeu, ele vai dizer o seguinte: temos por pai a Abraão. Se você conversar com um muçulmano, ele vai dizer o seguinte: temos por pai a Abraão.
Se você conversar com um cristão, vai dizer o seguinte: aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Paulo disse isso. Então significa que Abraão se tornou pai das 3 maiores religiões do mundo. Pessoas do mundo todo olham para Abraão de maneira a se inspirarem. O muçulmano de maneira equivocada, achando que o paraíso vai ter 7 virgens e tudo mais. O judeu ainda está esperando o Messias. Mas nós temos a inspiração vinda de um homem como ele. O chamado e a promessa de Deus a Abraão era de que ele seria pai de uma grande nação, ele teria muitos descendentes. Isso de fato aconteceu de maneira física. Ele teve vários filhos, 2 filhos, mas teve vários netos. Aliás, teve mais filhos, Com Quetura ele teve mais ou menos 6, inclusive o povo midianita veio de Abraão também. Então ele teve 3 esposas e teve vários filhos e muitos descendentes. Agora, a principal descendência dele é a descendência da fé. Paulo explica isso, dizendo que aqueles que têm fé são exatamente como Abraão, e são chamados filhos de Abraão, descendentes e amigos e conhecidos, gente dos séculos seguintes até os dias de hoje, foram inspiradas por Abraão. A minha pergunta é o seguinte: será que o teu filho, a tua filha, o teu irmão, o teu pai, o teu amigo, eles têm olhado para você e se inspirado na sua fé, na sua vida de fé? Irmãos, todos nós podemos inspirar as pessoas pela nossa vida de fé. Sabe como? Parando de murmurar o tempo todo. Irmão, crente que murmura é chato demais. Porque ele canta, ele levanta a mão e depois está reclamando que a vida dele está uma desgraça. Irmãos, parar de murmurar, parar de dar mau testemunho, confiar em Deus, estender a mão, abraçar aqueles que estão necessitados. Irmão, nós podemos inspirar as pessoas com a nossa vida de fé. Estejam preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vocês, disse o apóstolo Pedro. Estejam preparados para responder. Nós precisamos inspirar as pessoas. Nós precisamos que os bancos das nossas igrejas não estejam cheios de clientes que vêm aqui assistir o culto. Nós precisamos que os bancos das nossas igrejas estejam cheios dos seus amigos, dos seus familiares, porque veem em você uma atitude diferente. Nós precisamos olhar para a nossa vocação, e a nossa vocação começa a partir do exercício da nossa fé com as pessoas da nossa família, com as pessoas do nosso convívio. Só que você precisa primeiro acreditar em Deus. Em segundo ponto, você tem que acreditar que a igreja que você frequenta é uma igreja que prega a palavra de Deus. Você tem que acreditar que, sabe o que mais acontece quando eu pergunto eu vejo isso na vida da minha filha, ela não está aqui, eu posso falar, mas eu sinto nela, eu tenho liberdade com ela, eu sinto nela aquilo que eu vejo na vida de muitas pessoas. Muito possivelmente, eu falo assim: filha, você precisa convidar tal. Ah, papai, eles não vão. Ah, papai, eles não fazem. Talvez eu vejo nela exatamente aquilo que nós somos. A gente não acredita que as pessoas das nossas famílias, que os nossos amigos, um dia podem se tornar cristãos. A gente deixou de acreditar que Deus é poderoso para transformar a vida de pessoas que antes eram muito diferentes daquele ideal de cristão que a gente percebe. Ou talvez a gente tenha medo que as pessoas que conhecem os nossos defeitos venham nos desmascarar diante de uma comunidade cristã. Eu não sei qual é a razão. A pergunta é o seguinte: como estamos exercendo as nossas vocações? Nós precisamos exercer e inspirar as pessoas ao nosso redor. E por fim, última parte, versos 17 a 18. Abraão enfrentou as tribulações e os desafios pela fé. Versos 17 a 18, se aqui abrir. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Veja só, a galeria dos heróis da fé, que se encontra aqui no capítulo 11 de Hebreus, mostra homens e mulheres diante dos seus desafios pessoais.
crises existenciais, desafios grandes e pequenos, lutas e dificuldades, mas eles tiveram a certeza de que Deus era capaz de ajudá-los a superar cada um dos desafios, cada uma das suas perdas e as consequências das tribulações. Deus havia prometido um filho a Abraão. Depois dos erros e acertos dele, Deus concedeu a sua promessa. Isaac nasceu, cresceu, foi a alegria dos seus pais. E Deus parece que lhes impõe agora o pior dos testes. Eu dei, agora eu quero que você sacrifique o seu filho. E aí, Abraão, como já tinha feito um monte de burrada, acertos e erros, ele falou assim: agora eu preciso confiar em Deus. O Senhor pediu o meu filho, eu vou levar o meu filho lá no Monte Moriá, vou levar, vou chegar até lá, e aí chega lá, você imagina o filho perguntando: pai, cadê o cordeirinho para a gente sacrificar? Aí o que Abraão responde? Jeová Jirê, Deus proverá. E quando ele põe o seu filho no altar, e ele levanta a mão para sacrificar o seu filho, todo arrepiado, com dor no coração, falou assim: eu vou matar, mas Deus vai trazê-lo de volta. Ele confiava na fidelidade de Deus. Um anjo aparece e diz assim: Abraão, para tudo. Hoje Deus olhou teu coração e viu a tua fidelidade. Pega o cordeirinho que está ali, sacrifica em oferta a mim. Irmãos, o desafio, as tribulações que nós passamos, elas são uma grande oportunidade de mostrarmos a nossa fidelidade a Deus. Eu digo isso sempre para minha filha. Eu falo: filha, você tem a oportunidade de provar para mim que você é de confiança. Não perca essa oportunidade. Nós dizemos isso para ela o tempo todo. Fale a verdade, porque as consequências da verdade, elas são infinitamente menores do que as consequências da mentira. Eu quero dizer para você o seguinte: confiar em Deus no meio das tribulações é uma grande oportunidade de desenvolvermos uma intimidade profunda. A história nos mostra que em tempo oportuno, Deus providenciou a Abraão aquilo que era necessário. Mas o nosso enfoque hoje, irmãos, é entender que somente pela fé nós podemos enfrentar os desafios, certos de que Deus, a seu tempo, fará justiça e mudará o curso da nossa história, porque Ele é fiel. Precisamos entender que tanto alegria quanto tristezas, lutas, celebrações fazem parte da história dos filhos de Deus. Precisamos crer que Deus é soberano e tem controle em todos os momentos. Ele conhece os nossos corações. E para a gente encerrar, para refletir e aplicar. Talvez hoje a sua história esteja num dos momentos mais lindos, né? Nós temos pessoas aqui que estão preparando, 3 casais aqui que estão preparando o seu casamento. Coisa mais linda do mundo, é ou não é? Casais, é um momento maravilhoso, é um momento de, talvez seja mais gostoso preparado do que a própria hora da cerimônia, que você está assim meio tenso, né? Você não sabe, é a coisa mais linda. Talvez você esteja nos momentos mais lindos, por exemplo, a sua paixão pela sua namorada, pelo seu namorado está naquele pico, né? Ou então, o seu casamento esteja num momento maravilhoso. Mas também o oposto talvez seja muito provável aqui, talvez você esteja num dos piores momentos da sua vida. Financeiro, de decisões pessoais e profissionais, você tem se sentido abatido, depressivo, né? A tristeza e a solidão tem rondado a sua vida, mas irmãos, pela fé é possível enfrentar esses desafios. Pela fé você pode ser relembrado da fidelidade de Deus. Pela fé você pode superar as barreiras, aprender as lições e glorificar a Deus. Sabe o que diz lá em Hebreus no verso 4, capítulo 11, verso 4? Pela fé Abel adorou ao Senhor. Pela fé, verso 5, Noé enfrentou o desafio de construir a arca. Pela fé Moisés abriu mão do luxo do Egito para servir o Senhor. Veja só, Moisés abriu mão do luxo para servir o seu povo e servir o Senhor. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho e viu o poder de Deus. Pela fé, a prostituta Raabe serviu ao Senhor. Irmãos, pela fé, única e exclusivamente pela fé, que é crer naquilo que Deus já nos prometeu. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Olha o que diz o verso 32 em diante, pode passar, Antônio. Diz assim, presta atenção. Pela fé, aliás, vamos no 32. Que mais direi?
Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Irmãos, nem todas as bênçãos de Deus nós alcançaremos em vida. Em algum momento estaremos vencendo batalhões, em outros sofrendo tribulações profundas, mas em todas as circunstâncias Deus permanece fiel. Pela fé somos salvos e pela fé vivemos em fidelidade ao Deus que é fiel. Você tem experimentado de fato a fidelidade de Deus? Você tem de fato experimentado ser fiel a Deus? Eu queria orar com vocês, por todas as situações que vocês estão passando, por cada situação que você está passando, quer seja de sofrimento, de decisões. Eu queria que você colocasse diante de Deus agora. Não pense em mais nada, pense em você e nas coisas que você tem enfrentado, e que nós possamos orar, pedindo a Deus que intervenha de maneira especial no seu tempo. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo tempo aqui juntos, por relembrarmos, ó Pai, cada um de nós, que pela fé, homens e mulheres, em toda a história da humanidade, têm recebido muito mais do Senhor, do que nós podemos imaginar. Pai, dá-nos esta confiança, fortaleça no Senhor, com uma fé que enxerga além das circunstâncias. Dá-nos, ó Pai, a percepção de que somos peregrinos, que não estamos aqui para alcançarmos as bênçãos materiais, mas se elas vierem, que o Senhor nos dê a condição de entender que elas são simplesmente passageiras. Nós queremos, ó Pai, esperar a pátria celestial, nós queremos esperar a intimidade contigo. Pai, ensina-nos a confiarmos na Tua fidelidade, ensina-nos a sermos fiéis diante da Tua fidelidade. Pai, e nos momentos de fraqueza, nos momentos em que falharmos, restaura a nossa força para que possamos fazer certo da próxima vez. Pai, abençoa os homens e mulheres aqui, que nós possamos ser fiéis, que nós possamos confiar e que nós possamos experimentar cada vez mais da intimidade com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao nosso Deus que é fiel.